Ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Intenções da missa. Falecidos: Meirlande Salazar, 3 dias. Tereza Maria Duque de Jesus, 1 mês. Maria Deusuíta Bezerra, 10 dias. Ronaldo Barros Veloso, José Barros Veloso. Pela saúde de Miguel da Silva Lima, Marinete Francisco de Souza, Giovanna Mercedes Pantos Santos, Benedito Martins Pedroso, Elcio, Heloísa, Catarina, Maria Raimunda da Conceição, Vilma Blandina Povo, Lucas da Silva Aleixo, Sandra e família. Em ação de graça pelos dizimistas aniversariantes: Daniela de Figueiredo Coutinho Cardoso, Luciene Lopes Cavalcante, Maria do Rosário Silva. 27º domingo do tempo comum, mês missionário. Irmãos, abrindo o mês missionário, queremos pedir ao Senhor que nos ajude a crescer no dom da fé, aguardando suas expressões de bondade para com seu povo e certos de sua proximidade. Como anunciadores da esperança que vem do Senhor, iniciemos nossa celebração cantando. Eis aqui, Senhor, eis aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me guiou. Sou chamado a ser perfeitos amigos, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor.
vosso poder, Senhor. Todos estes se sujeitam, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, e tudo o que eles contêm. Senhor, vós sois o Deus do universo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que era, daquele que é e daquele que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, celebramos o 27º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra nos convida a contemplarmos a natureza da fé. E eu quero acolher a cada um de vós, irmãos, irmãs, filhos, filhas, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente no fundo do coração, cantando. Que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade, Senhor, tende piedade de nós, tende piedade, Senhor, tende piedade de nós. Que prometestes um paraíso ao bom ladrão, tende piedade, ó Cristo, tem piedade de nós, tende piedade, ó Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que acolhes toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade, Senhor, tende piedade de nós, tende piedade, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós.
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. oremos. Quero convidar a todos vós a apresentar no silêncio do coração as suas intenções e preces para esta Santa Missa. Além daquelas já mencionadas no início desta celebração, vamos pedir a Deus a graça de que, reavivada a nossa missão, nos empenhemos em evangelizar todas as criaturas. Também uma prece especial pelos ministros extraordinários que hoje farão um retiro, um momento de encontro com o Senhor através da sua palavra, para que este momento seja frutuoso na vida e no ministério destes homens e destas mulheres. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos conceder mais do que a oração ousa pedir. Ó nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus é aquele que sempre está atento às nossas necessidades, às necessidades de seus filhos e filhas, desejoso de que mantenhamos o coração aberto para acolher seu amor. Ouçamos a palavra que nos apresenta o tesouro da fé. Leitura do profeta de Abacuque. Senhor, até quando chamarei sem atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina de discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho que não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza,
e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Apesar de terem visto as minhas obras, apesar de terem visto as minhas obras, não fecheis o coração, ouvi vosso Deus, não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa o compêndio das palavras sabias que me ouviste em Mateus
e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamarmos o Evangelho. Aleluia, 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 a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que nos foi anunciada. Aleluia, 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 a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos aproximaram-se do Senhor e disseram: aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos ter feito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, aumente um pouco esse microfone.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvada. Mais uma vez quero acolher a cada um de vós, meus irmãos, minhas irmãs, queridos filhos e queridas filhas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta Santa Missa. Agradeço ao Padre Silvano e à comunidade pelo convite para presidir esta missa no 27º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra, como eu disse logo no início da celebração, fala-nos a respeito da natureza da fé, que nós precisamos conhecer. Para quê? Para saber se nós temos fé. Ah não, Padre, eu tenho fé. Olha, a prudência sugere que você examine. Por quê? Os apóstolos se aproximaram do Senhor. Veja, nós já estamos aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo São Lucas. Tecnicamente, eles já estão há quase 3 anos convivendo com Jesus. O Evangelho de São Lucas, ele não faz a divisão anual, mas em São João existe a divisão anual. Então nós sabemos pelo Evangelho de São João que os apóstolos permaneceram 3 anos com Jesus. Então aqui no capítulo 17, nós já estamos ali no capítulo, a partir do capítulo 19, o Senhor já começa a enfrentar a oposição e logo depois vem a sua prisão. Não é? No capítulo 21 ele vai celebrar a Páscoa e logo depois ele será preso. Então nós estamos aqui já no final quase do 3º ano dos apóstolos com Jesus. E eles se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus diz: vocês não têm fé. Jesus diz a eles: se vocês tivessem fé, significa que eles não têm. E veja, esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque infelizmente a gente confunde. Existem 2 realidades distintas, mas que muitas vezes a pessoa confunde. Uma coisa é a crença, outra coisa é a fé. A crença é uma realidade natural, ela nasce conosco. Todo ser humano, homem ou mulher, criança ou adulto ou idoso, solteiro ou casado, nasce crente, ou seja, capaz de crer. A crença é uma realidade natural, ela nasce com você. A fé não. A fé é uma realidade sobrenatural. Ela vem de Deus, ela não nasce com você. Nós recebemos a fé. Tecnicamente, todo batizado recebe em si o germe da fé, a semente da fé. Mas entre semente e árvore há diferença, sim ou não? Pois é. E nem toda semente vira árvore. Que o diga o feijão que a gente come, ou não? Certamente, muitos de vocês já fizeram aquela experiência, né? Vamos dizer, infantil, de colocar o feijãozinho no algodão molhado para ver ele. Pois é. É o que acontece também com muitos de vocês. Foram batizados? Foram. Receberam a semente da fé? Sim. Mas falta a humildade para que o feijãozinho, no caso do feijão, ele precise de umidade. Sim ou não? Sim.
No caso da fé, ela precisa de humildade. Sem humildade, a fé não cresce. É na humildade que a fé germina, brota e se desenvolve. E veja, esse é o problema, porque a maioria de nós pensa ter fé, mas não tem. Nós temos uma crença. O que é a crença? A crença é a opinião que todos nós temos sobre quem é Deus. E nós já vimos no Evangelho que o próprio Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E o povo responde: uns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. O povo acertou quem é Jesus? Não. Veja, isso é a crença falando. A crença, repito, presta atenção, a crença é a sua opinião sobre Deus. Estou dizendo que é mentira? Não, estou dizendo que é a sua opinião. A fé não, a fé é Ele falando conosco e se mostrando. Olha o que o salmista diz: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Ora, como é que nós ouvimos Deus? Através do dom da fé. Se você nunca ouviu Deus e acha que quem não ouve Deus é louco, é porque você não tem fé. E aí está o perigo. Se você não ouviu Deus, o perigo é você se perder. Porque como você vai saber o que tem que fazer pela sua salvação? Por isso que a igreja vendo, presta atenção, a igreja vendo que muitos cristãos não estavam cultivando a fé, estavam perdendo a conexão sobrenatural, a igreja foi lá e sabiamente constituiu, presta atenção, constituiu as Sagradas Escrituras. Quem é que criou as Sagradas Escrituras? Foi a igreja. Para quê? Para que aqueles que não têm uma fé suficiente possam conhecer a vontade de Deus. Mas qual é o caminho natural? O caminho natural é que ao ser batizado, você receba o dom da fé, e esse dom vai crescendo, crescendo, e vai se desenvolvendo. E aí Jesus diz assim: o que é a fé? A fé é a capacidade que Deus nos deu de operar milagres na natureza. Olha o que Jesus diz aos apóstolos. Ele diz assim: se vocês tivessem fé, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui Jesus está revelando a natureza da fé. A fé é um dom divino, é o poder de Deus dado aos homens para transformar a criação. Veja, a amoreira é uma das árvores que mais possui raízes. Então, arrancar uma amoreira não é uma coisa fácil. E mais difícil ainda é ela sozinha se arrancar. Eu diria para você, ela sozinha se arrancar é impossível. Mas não para quem tem fé. Jesus está dizendo: se vocês tivessem fé, mesmo pequeno como um grão de mostarda, mas eles não têm fé. Esse é o ponto. Se vocês tivessem fé, mesmo pequena, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E veja, aqui Jesus está dizendo a natureza da fé. A natureza da fé é transformadora. Uma pessoa que tem fé, ela vai sendo transformada. Não é possível
impossível alguém que tem fé permanecer do mesmo jeito. Presta atenção. A amoreira é uma árvore de solo, sim ou não? Ou ela é uma árvore aquática? Agora imagina uma amoreira se plantando no mar. O que aconteceu? Uma transformação nessa criatura. Porque ela era de solo, sim ou não? E agora ela vai se tornar uma planta aquática, de mar. Percebe que teve uma transformação ou não? Então Jesus está dizendo, a fé é tal que quem a tem é transformado. Não permanece a mesma criatura. E veja, esta é a finalidade pela qual Deus nos deu a fé. A fé nos é dada para a nossa transformação. A vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. E para nós isso é impossível. Sem a fé, eu jamais serei perfeito. Pelo contrário, à medida que os anos vão passando, eu vou me tornando mais imperfeito por causa do pecado. Mas a fé nos foi dada para nós trabalharmos a nossa natureza e transformá-la. Você, eu, somos criaturas feitas para esse mundo. E a maioria de nós vive bem nesse mundo. Mas não vai viver bem no céu. Não vai. Nós estamos apegados a esse mundo. Nós estamos mal acostumados. Se nós não formos transformados para sermos criaturas celestes, para nos tornarmos homens e mulheres espirituais, nós não vamos para o céu. Você vai para o céu fazer o quê? Se você não sabe obedecer a Deus. Olha a segunda parábola. A fé é um instrumento que o Senhor dá para que nós aprendamos a servi-lo. Olha a segunda parábola. Qual de vós, deixa eu só abrir um parênteses, rapidinho. Eu não entendo por que os nossos bispos, eles não colocam a tradução literal do Evangelho. Eu sei que aqui no Brasil existe, o povo brasileiro tem um pouquinho de alergia a essa palavra escravo. Como nós somos um país escravocrata, a gente tem alergia para esse negócio de ser escravo. Mas o Evangelho que nós acabamos de ouvir, no original, no grego e no latim, não está falando empregado. Não está. Empregado é uma concepção moderna que surgiu com a industrialização no final do século XIX. O Evangelho não está falando de empregado. O Evangelho não está falando de servo. O Evangelho está falando de escravo. Jesus diz assim: qual de vós que tem um escravo? Sim, porque na época de Jesus a escravidão era uma realidade. Ah, Pablo, mas eu não gosto de escravidão. Querido, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Jesus está falando a partir da realidade na qual ele está vivendo. Ele poderia falar coisas diferentes de séculos futuros? Poderia. Mas ele seria considerado um doido. E a verdade, ela não muda. Mesmo que você pense que hoje não há escravos, você está se enganando, porque há. Há escravos, sim. Ou você acha que o usuário de droga é uma pessoa livre? Sim. Então, se você é contra a escravidão, então seja contra as drogas, contra o álcool, contra o cigarro, porque quem tem vício não é uma pessoa livre. Eu sou contra a escravidão. Mas você não vejo você lutando contra as drogas, o alcoolismo, o cigarro. Todo vício
torna a pessoa uma pessoa escrava. Então, meu filho, por favor, não seja hipócrita, tá? Ou nós somos contra todo tipo de escravidão, ou nós não somos contra nada. Nós somos hipócritas, isso sim. Umas coisas é escravidão, outras não. Ah, por favor, né? Mas Jesus está falando para uma realidade dele. E na realidade dele, naquele momento histórico, havia escravos. E aí Jesus usa uma comparação para falar de nós. Nós que temos fé. Se você diz que tem fé, mas não é um escravo da vontade de Deus, a sua fé não está funcionando, meu irmão. Jesus diz: qual de vós que tem um escravo que trabalha o campo, trabalha a terra, ou cuida dos animais, ao voltar do campo vai dizer para ele: ó escravo, senta-te aqui na mesa, come, bebe? Não, pelo contrário, como ele é teu escravo, você vai dizer: chegou? Ótimo, agora vai para a cozinha, faz a minha janta. Depois veste uma roupinha bonitinha e vem me servir enquanto eu como e bebo. E aí Jesus questiona: por acaso você vai agradecer ao escravo porque ele fez o que você mandou? Claro que não. E veja, Jesus diz a mesma coisa. Nós recebemos a fé para ouvir a voz de Deus e obedecer. Agora, esse é o ponto. Você está agindo de acordo com a sua fé. Você acha que Deus vai agradecer você porque você está agindo conforme a fé? Não, Ele te deu a fé para você agir assim. Agora, esse é um ponto muito importante. Nós precisamos entender que existe fé, que é algo sobrenatural, e existe crença, que é algo natural. Esse é o ponto. Eu lamento se alguns estão, né, ouvindo isso pela primeira vez. Isso é catequese básica dele. A fé é para transformar a sua vida. Se você está 20, 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e não mudou nada a sua vida, meu irmão, minha irmã, abra os olhos, porque provavelmente você não tem fé, você tem um sentimento religioso. Você tem uma crença. Ah, eu gosto da igreja católica. Ah, eu gosto de Nossa Senhora. Ah, eu gosto de Santa Luzia. Querido, isso não é fé. Isso é sentimento. Isso é crença. A fé não me foi dada para eu gostar de Nossa Senhora. A fé não me foi dada para eu gostar de Santa Luzia, para eu gostar da igreja católica. Não, a fé me foi dada para eu conhecer um ser extraordinário que é Deus. E Ele é extraordinário porque Ele faz na nossa vida coisas extraordinárias. E a principal coisa extraordinária que Deus quer fazer é a sua conversão. Agora, se você é como essa amoreira, agarrada ao solo, e não tem a fé que te transforme, você não tem fé, você não vai ser transformado, você vai viver a vida inteira presa a este mundo, achando que tudo que nós temos é esse mundo, que ele é maravilhoso, que ele é cheio de maravilhas, que, desculpa, esse mundo é maravilhoso sim, mas existem coisas superiores a ele. Existe algo que supera esse mundo, que é o próprio Deus. E se você não conhecer Deus, você não vai fazer a sua escolha, que é trocar tudo isso aqui por Ele. Por isso nós temos que nos ocupar de falar sobre a fé. Eu repito, a maioria de nós recebeu no batismo o germe da fé. Só que não basta receber, nós precisamos fazê-lo germinar
brotar e crescer. E como é que eu sei que a minha fé está crescendo? À medida que eu começo a fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. O próprio Evangelho fala isso. A fé nos torna escravos de Deus. Eu paro de querer fazer o que eu quero e começo a querer fazer a vontade. Veja, é o que vai acontecer com os apóstolos. Jesus está dizendo assim: vocês não têm fé. Por quê? Porque eles não querem fazer a vontade de Deus. E há muita gente que não tem fé por causa disso, que não quer fazer a vontade de Deus. Mas entenda, à medida que a fé cresce dentro de mim, fazer a vontade de Deus não é sofrimento, é alegria. Veja, faça um exame na sua consciência e faça um exame dentro de você. Quando você se levantou hoje e se preparou para vir para essa missa, você sentiu o que no seu coração? Alegria ou tristeza? Então você tem fé. Agora, a pessoa que vem para a igreja, aborrecido, triste, nervoso, porque tem que ir para a igreja, a pessoa tem que vir arrastada. Aí quando está aqui, fica olhando para o relógio. Ai meu Deus, vai acabar, eu quero. Essa pessoa não tem fé. Porque quem tem fé se sente em casa na igreja. Quem tem fé se sente em casa, bem na igreja. A missa é uma alegria, é uma felicidade para quem tem fé. Agora, quem não tem fé, a missa é uma tortura, é um sofrimento. Está calor, está frio, está ventando, está de noite, está de manhã, está muito cedo. Ai, estou com sono, ai, estou com fome. Tudo é sofrimento, porque essa criatura, ela é desse mundo, ela não é do céu. E desculpe, a missa é o céu na terra. A missa é o céu na terra. E se para você a missa é cansativa, é enfadonha, pronto, só mostra que você não tem fé, que você tem uma crença. Daqui a pouco você está lá no salão protestante, porque você não tem fé, você só tem crença. Você vai ficar procurando um lugar agradável. E vamos combinar, igreja protestante é muito agradável. A cadeira é estofada, é individual. Tem ar-condicionado na igreja protestante. Vai ali na Universal do Pirapolinha para você ver que conforto que é. É claro que tem que ser confortável, não tem Deus lá. Ou você trata bem os caras e vai embora. Agora a igreja não, bando de igreja é uma tortura. É apertadinho, dói a bunda, dói as costas. A igreja é abafada, quase não tem ventilação. Mas nós estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Porque nós temos fé. Nós precisamos entender que a fé age em nós. Eu fico tão feliz quando eu vou para a igreja. Por quê? Não sei. Meu querido, saiba, é a sua fé agindo em você. É a sua fé te transformando dessa criatura mundana numa criatura espiritual. E veja, essa é a vontade de Deus. Nós temos que ser preparados para o céu. Porque senão, sabe o que vai acontecer quando você chegar no céu? Se você não estiver preparado, você vai morrer a segunda morte. Você vai ficar tão assustado com o que você vai ver lá, que você vai morrer. Vai morrer de novo. Você morreu aqui e vai para o céu. Chega lá, você morre de novo, porque você não consegue perceber. A sua natureza é tão pequenininha que não consegue entender o céu. E aí você morre de novo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos trabalhar na nossa fé. E o adubo da nossa fé é a humildade. Nós temos que querer conhecer cada vez mais. O problema é que as pessoas acham que já conhecem Deus. Eu já conheço Deus. Eu já sei quem Ele é. Sabe nada, criatura.
Se você conhecesse Deus, você não diria jamais isso. Porque Deus é infinito, meu irmão. Se a Bíblia que é finita, você não conhece ela inteira, quanto mais Deus que é infinito. Santo Tomás de Aquino diz que lá no céu, todos os dias, nós vamos descobrir algo novo sobre Deus. E nós vamos viver lá no céu para sempre. E Deus será uma novidade todos os dias para nós. Porque Ele é infinito. Ele é tão grande, que nem a eternidade dá conta de nós conhecermos Deus como Ele é. Aí agora você vem, participa de uma missa, de uma catequese de 2 aninhos, aí já conhece Deus. Não conhece. Humildade, meu irmão. Humildade, meu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Convido os senhores a ficarem em pé, tomar nas mãos o ABC litúrgico e voltados para o altar, professemos a fé da igreja dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com o ardor da fé que o Senhor nos deu e que é capaz de fazer grandes coisas, vamos pedir-lhe pela Igreja e pelo mundo, dizendo com humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os missionários e missionárias espalhados no mundo todo, para que sejam fiéis à missão evangelizadora dada por vós, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nossas comunidades, para que conservem o espírito missionário, anunciando a vossa bondade a todas as pessoas, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós, para que crescendo no dom da fé, saibamos ver a vossa presença em nossas vidas, que nos chama a colaborar com o vosso reino, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a participar deste momento oracional, colocando em prática a sua fé, falando com Deus,
que escuta a tua voz. De modo particular, Senhor, vou pedimos a graça de que, reavivada a nossa vocação, nos empenhemos com zelo em fazer a vossa vontade. Eis a nossa missão. Olhai, Senhor, para os ministros extraordinários que irão participar hoje de um momento de encontro convosco. Concedei-lhes a graça de ouvir a vossa voz, para que também possam fazer a vossa vontade. Apresentamos a vós, Senhor, esta missa, em sufrágio dos falecidos, cujos nomes foram mencionados no início desta celebração. Por essas intenções e as do vosso coração, rezemos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus e Pai, que enviastes vosso Filho Jesus Cristo como servidor no meio de nós, das pessoas, dai-nos o seu Espírito e aumentai a nossa fé para que sempre fiéis para sermos fiéis ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. É o próprio Deus que nos convida a nos aproximar da sua mesa, para sermos alimentados com seu corpo e sangue e assim fortalecidos, anunciar as suas maravilhas em toda a terra. Estendidas, ofertamos o que de graça recebemos de nós.
Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó, acolhei, Senhor, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes e pelos sagrados mistérios que celebramos em vossa honra, dignai-vos completar a santificação daqueles que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. De fato, pelo vosso verbo, criastes o universo e tudo governais com equidade. Vós nos destes vosso Filho feito carne como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra e nos chamou a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, é a verdade que nos liberta, é a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunistes em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por isso, agora e sempre, unidos a todos os anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor, como outrora aos discípulos de Emaús. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho, presente em nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz. Vós fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, vivificai-nos no Espírito e tornai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho e confirmai-nos no vínculo da comunhão com o Santo Padre, o Papa Leão, o nosso Bispo Dom Pedro e os outros bispos, os presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa igreja. Fazei que todos os fiéis da igreja, discernindo os sinais dos tempos,
à luz da fé, empenhe-se coerentemente no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e atentos às necessidades todas as pessoas, para que, participando das suas dores e angústias, das suas alegrias e esperanças, fielmente lhes anunciemos a salvação e com eles sigamos no caminho do vosso reino. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conheceis. Acolhei-os na luz da vossa face, e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim de nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e mártires, Santa Luzia, São Benedito, Santa Madre Kowalska, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Isso mesmo, amém. Muito bem, assim seja. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu. Vamos cantar vocês. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. O Senhor é bondoso para quem nele confia e a alma que nele espera. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu movestes por amor, vivo estás em nós, unidade divina, o Espírito e o Pai, e um dia eu venci, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada desta vida nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andamos nós, qual semente nos levará, qual semente nos levará. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, bênçãos e louvores jogadas a todo momento, quero te louvar
E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas junto à luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, moço divino do homem. Jesus, moço humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, moço divino do homem. Jesus, moço humano de Deus. Te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir. Respira por minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar, amor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas junto à luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, moço divino, homem. Jesus, moço humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não como porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Como pois preciso de ti. Quando faltei a missa, eu fugia de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, Filho da Rainha. Jesus, nosso divino homem. Jesus, nosso humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, nosso divino do homem. Jesus, nosso humano de Deus. Oremos.
Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido o sacramento, tendo inebriado e saciados pelo sacramento que recebemos, sejamos transformados naquele que comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção, e a cada invocação respondam o Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A todos um bom domingo e uma ótima semana. Toma minha vida nova, antes que a espera, desafiamos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, me chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente eu não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente eu não meu coração sincero, vai me fazer usa teu amor, Senhor, eu missionária, usa minha terra, que seja de ti, de força de